Oi de novo, pessoal. Larissa aqui. E hoje a gente vai fazer o segundo vídeo do, da atividade, que vai ser a parte do miolo do livro, ok? Eu vou fazer um caderno artesanal, mas caso vocês queiram seguir a mesma lógica de fazer um livro, sem ser a parte da diagramação, ele funciona da mesma forma, ok? Com os instrumentos que eu disse no vídeo anterior que vocês precisariam, eu vou repetir alguns ainda aqui. Então, se você não entendeu direito o vídeo passado, ou então não quis ver o vídeo anterior, não tem problema. Só seguir aqui e aproveita e já acompanhe o processo, ok? Primeiro de tudo, você vai precisar dos papéis da sua escolha. Eu peguei um papel de bloco, papel de cor branca mesmo, porque eu vou usar para minha faculdade, né? Aproveitar e usar para as aulas, maravilha. Você vai precisar de agulha. Essa aqui é uma agulha curva. Ela é específica para esses tipos de artesanato, quando você vai utilizar para esse tipo de artesanato, justamente porque ela é mais fácil de se mover no meio dos bloquinhos. Vou precisar de tesoura normal. Tenho essa grande e tenho essa pequenininha gracinha do meu kit de costura, mas é mais porque é pequena, eu consigo colocar mais facilmente no meio dos miolos, no meio do miolo não, perdão, no meio dos bloquinhos enquanto eu estiver costurando, assim eu consigo cortar com mais facilidade. Eu vou estar usando meu óculos para isso, porque eu tenho um pouco de sensibilidade com luz e ficar muito tempo olhando para um lugar justamente pelas páginas serem muito brancas e terem muito reflexo de luz, vai machucar um pouco, então eu vou utilizar. Eu tenho aqui comigo alguns materiais que eu vou explicar ao longo do processo, então vocês não precisam se incomodar por enquanto, tá? Lembra, se vocês virem o vídeo passado, vocês vão lembrar que eu disse sobre usar um furador, que é um dos instrumentos muito utilizados nesse tipo de artesanato, né? Então, eu não tenho um furador. O que eu tenho? Eu tenho uma agulha de bordado. Vocês podem perceber que a ponta dela, ela é bem curva, ela não tem nada de ponta. Por quê? Porque eu não tenho um furador. Então, o que eu vou fazer? Quando você faz um furo no meio dos bloquinhos, que você vai fazer caderninhos com os papéis, e vai fazer eles virarem bloquinhos, de 4 a 8 páginas cada um. Você tem que fazer um furo na determinada ordem da costura que você vai querer fazer, e você tem que furar nesses centímetros exatos. Para isso, você usaria o furador. Só que eu não tenho furador, então eu vou utilizar da forma que eu tenho. Então, eu vou pegar esse bichinho aqui, que eu não sei o nome que vocês usam onde vocês estão, mas aqui na cidade onde eu moro, no estado onde eu moro, e principalmente na minha casa, eu gosto de chamar ele de desfaz-nó, né? Sabe? É pra ficar desfazendo nós na costura. Eu vou utilizar esses dois, ok? Ele vai ser muito mais fácil, vai facilitar bastante o meu trabalho. Fora isso, é a linha com cola que eu falei, que eu utilizo no vídeo, que eu falei no vídeo passado que eu utilizo, porque eu não tenho linha encerada e comprar a cera separada da linha é um pouquinho caro, né? Aqui pra mim, pelo menos, não é muito viável. Então, o que eu faço? Eu diluo um pouco de cola. Corta essa parte, amiga. Eu diluo um pouco de cola num pires ou numa xícara normal, deixo a linha marinando ali um pouquinho e coloco ela pra secar retinha. Ela vai ficar um pouco dura pra mover, mas ela vai ficar muito mais prática e vai ser mais ou menos o mesmo efeito, tá bom? Você também pode utilizar, se você tiver um pouco mais de facilidade, em dissolver um pouco de vela mesmo, vela normal, e colocar um pouco de água. E você mergulha a linha e coloca ela pra secar. O perigo de fazer esse segundo que eu falei é porque a vela, com o tempo, ela solta um pouco de óleo, excremento, porque é vela, é normal fazer isso. Vai ficando calor, ela vai ficando desse jeito, meio gosmentinho, derretendo, então não é muito legal. Eu não gosto, mas se você acha mais prático, você faça como preferir, ok? Eu não sou acostumada, eu na verdade nunca fiz vídeo na minha vida, então o ângulo da câmera vai ficar meio estranho, não só assim olhando pra mim, mas também quando eu for mostrar
como tá ficando os papéis, ok? Mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível pra vocês. Vou fazer aqui um passo a passo pra ajudar vocês e vocês virem vendo como fazer, tá? Se você já sabe como fazer uma costura, já sabe como fazer um gabarito e já sabe como fazer um miolo, só tá aqui pra ver como é que fica, então passa pra frente ou então passa pro próximo vídeo, porque o próximo vídeo é a parte das capas, ok? E eu vou mostrar bonitinho como se faz. Por enquanto, eu vou usar papel aqui pra fazer o miolo, tudo bonitinho, tá bom? Então, pra galerinha que ficou pros vídeos do miolo, vamos começar. Primeiro de tudo, com as folhas que você tem da sua preferência, você vai fazer bloquinhos. Como assim bloquinhos? Lembra na escolinha quando os professores pediam pra você dobrar a folha no meio e fazer um livrinho? É a mesma coisa, um livreto. É um livreto. Só que é um livreto não só com uma página, vai ser com 4 ou 8. Isso depende da sua escolha. Se você for fazer um livro, recomendo que seja de 4 páginas, porque fica mais fácil, ok? Se você for fazer de 8, lembre-se de que vai ficar bem grossinho o seu livretinho, então talvez fique um pouco difícil de manusear, mas não é impossível. Eu vou fazer de 4, certo? Porque eu quero que fique um pouco mais simples. Meu caderno não vai ser muito grosso. E eu não vou usar uma costura para caderno grosso. Só para reforçar um pouco por conta do meu uso cotidiano que ele vai ser destinado, ok? Você pega suas folhas, dobra elas nos meios. No vídeo, como vocês podem ver, acabando aqui os bloquinhos, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bloquinhos de 4, certo? O que vocês vão fazer agora? Depois que vocês dobrarem eles, lembra quando eu disse também no vídeo passado que vocês precisariam de uma régua ou alguma coisa assim para conseguir dobrar melhor as coisas? Bom, existe um instrumento para isso, eu disse no vídeo passado, só que, novamente, eu não tenho. E eu expliquei no vídeo passado porque eu não tenho. Então, eu uso essa pequena régua de costura, que é uma réguinha de metal, que faz o mesmo serviço. Então, eu utilizo ela, certo? Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês forem dobrar as páginas, vocês vão dobrar do meio pra fora e distribuir. Porque qualquer erro que tiver nas beiradas, você consegue recortar e arrumar. Qualquer erro que tiver no meio, você vai ter que refazer. Então, lembrem dessa dica. Isso vale até para origami também. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua régua e você vai dobrar mais a pontinha da dobradura, certo? Quase que eu fiz errado isso aqui. Agora tá certo. Eu vou fazer em outro com a câmera em cima pra vocês conseguirem ver, tá bom? Ó, aqui o bichinho, certificando de que ele tá bem posicionado. Você vai pegar do meio, na reguinha, passar do meio, segurando a beirada. Segura no meio, joga pros cantos. Segura no meio e joga pros cantos. E continua o processo. Ele é demorado, então se você quiser e preferir, filho da... É um processo demorado, então se você quiser e preferir, faça ouvindo música. Caso você descubra um macete pra essa hora aqui também, por favor, compartilhe comigo.
bem, bloquinhos terminados, todos eles aqui. O que você deve fazer? Em primeiro lugar, você deveria deixar eles prensados. Por quê? Quando você tira o volume das dobras deles, quando você tira o volume das bordas deles, eles vão ficar mais achatadinhos, obviamente. Mas isso não significa que eles vão permanecer assim por muito tempo. Até porque você vai mexer neles por bastante tempo. Então, você tem que deixar eles o mais prensado que vocês conseguirem. No momento, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque é um vídeo para ser mais rapidinho. Vai ter outros momentos em que você vai ter que deixar eles prensados. Por enquanto, esse daqui não seria um momento crucial para isso. Então, caso você também não queira, não é necessário, ok? O que você vai precisar fazer agora com isso seria certificar, obviamente, que tá tudo prensado bonitinho aqui, tudo bem dobradinho. Você consegue perceber que vai ser um caderninho de mais ou menos? Vejamos. Tudo bem pensadinho, menos de um dedo. Eu diria que um dedinho mindinho. Então, ele não vai ser um caderno muito grosso. Então, eu vou usar um tipo de costura um pouco mais simples. Vai ser bem mais simples de se usar. Eu vou organizar aqui os bloquinhos, vou mostrar pra vocês a linha e as agulhas. E vou mostrar pra vocês o gabarito, ok? O que é o gabarito? Agora eu vou deixar essa partezinha pra conversar com vocês sobre o que é o gabarito. Todo tipo de costura tem uma forma de se fazer. Não são todos os furos que vão ser o mesmo tipo de costura. Tem costuras que tem furos em lugares diferentes, ok? Quando vocês forem pesquisar, pesquisem certinho o tipo de costura do pra que você vai precisar. Se você quiser um caderno muito grosso, costura francesa é o melhor, porque elas são costuradas... Cadê minha fitinha? Aqui, ó. Com elásticos, ó. Com elásticos ou tecido entre elas, ok? E isso reforça bastante o miolo, para caso se a linha acabar rasgando com o tempo ou a cola não for forte o suficiente, o bichinho tá aí, tá bom? É muito mais resistente e é inclusive a que eu vou utilizar, tá? Só que eu não vou utilizar esse elástico desse tamanho, eu vou cortar o elástico, né? E não tem problema se vocês cortarem o elástico na horizontal, não é como se ele fosse se desmembrar. Só tenha um pouco de cuidado para não cortarem muito, ok? Meçam antes de cortar. Sempre meçam as coisas, ok? Se você precisar de uma coisa mais delicadinha, que você vai utilizar, mas é mais para ficar um pouco mais conservado, ou então que você não precise... Não, peraí, corta essa parte, amiga, essa última parte do não precise. Você vai utilizar, então, a costura Spring Back, ok? Ela é uma costura muito mais simples, só nas partes principais. Ela é bem mais prática. Não é a que eu vou utilizar, mas se você quiser, existem outros vídeos no YouTube que você pode usar, ok? Eu vou arrumar aqui os bloquinhos. Gente, aqui vocês podem perceber, depois que eu coloquei eles marcadinhos pra cortar, que tem as linhas vermelhas aqui nas pontas e as linhas em grafite, né? O que acontece nisso daqui? As linhas vermelhas, que estão nas extremidades, elas são o pé e a cabeça, tá? O que acontece? O pé e a cabeça, eles ainda vão ser um ponto pra gente costurar, tá? Normalmente. Só que eu queria marcar diferente, por quê? Porque o pé e a cabeça têm medidas diferentes na hora de marcar, tá bom? A cabeça costuma ter mais ou menos 1,5 de distância entre a borda do papel e o ponto onde ele vai ficar. E o pé costuma ficar 2 centímetros, tá bom? Ah, mas por quê? Existem várias explicações. A que eu mais gosto de usar é porque quando você vai colocar, preferencialmente quando eu vou colocar um marcador de páginas no meio, eu coloco ele no pé porque ele fica penduradinho na parte de cima. E eu acho mais bonitinho, tá bom? Eu vou fazer aqui a costura. Como vocês podem ver, ela tá na prensa, né? Porque eu achei que ficaria um pouco mais fácil.
Porque enquanto você faz o gabarito e vai furando um por um, eu gosto de pegar o meu estilete e eu corto. Bem mais simples e mais rápido, tá bom? Eu vou fazer aqui pra vocês e já mostro como é que ficou. Ó, tirei aqui da prensa pra vocês conseguirem ver, tá bom? Todos eles marcadinhos, todos eles rasgadinhos aqui, pra ficar mais fácil. Existe a maneira de você furar cada um deles, que era a que eu ia fazer, com a agulha. Mas para deixar o processo um pouquinho mais rápido, eu fiz dessa forma para vocês conseguirem ver melhor as marcações, tá bom? Tanto que quando você abre o livrinho, ó, você consegue ver. Entenderam? Então, vamos lá. Agora é a parte da costura. Infelizmente, a costura não tem jeito fácil, ela vai ser na mão. E para isso, o que você vai precisar, além da linha e da agulha? Você vai precisar de uma coisa pesadinha para manter a página no lugar enquanto você costura, tá? Como vai começar a costura? Você sempre vai começar do pé pra cabeça, tá bom? Pé pra cabeça. Não dá pra ser de outra forma, a não ser que seja outro tipo de costura. Por quê? Quando você começa do pé, é onde você começa a firmar o negócio. E tem que ter a linha bem firme, tá bom? Pra conseguir fazer bonitinho. Então, sempre se atentem a deixar a linha bem firminha, o máximo que vocês conseguirem. Senão, o miolo fica bambo. E aí, não dá pra consertar nem com a capa dura depois, ok? Eu vou fazer um pouquinho aqui e já vou mostrar como é que fica. Se vocês estiverem se perguntando como medir quanta linha vai precisar, você vai pegar a linha, deixar ela aqui na frente, sobrando a parte da cabeça, sobrando uns 2 dedos desde do furo da cabeça, e vai contar quantas passagens vai precisar pelo número de bloquinhos. Então, daqui, sobrando os 2 dedos da cabeça, que seria a primeira parte para fazer o nó. 1, 2, 3, 4. No caso, eu vou precisar de 10, certo? Então, eu já separei os meus 10 bonitinho e já passei eles na cola. Então, só vou utilizar aqui pra colar, pra costurar com vocês, ok? Eu vou mostrar como é que fica aqui o primeiro e depois eu vou ensinando. Vamos lá, gente. Bloquinhos postos, eu vou usar a minha garrafinha de álcool pra segurar. Eu peguei uma linha mais cobreada pra vocês conseguirem ver melhor no meio do papel, tá? O que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão passar a linha de dentro do miolo pra fora, tá? Começando pelo pé. Vocês fazem um nó no final da linha, depois de medirem quanto vocês vão precisar. Ela tem que ficar solta, tá? Porque você vai passar ela várias e várias vezes. O que você vai fazer? Vai fazer um movimento de zigue-zague, tá? Deixar a linha bem fortinha, mas é um movimento de zigue-zague começando de dentro pra fora. Então, você abre o seu bloquinho, passa a agulha no pé dele. Puxa ela. Lembra de fazer um nó bem grossinho, tá? Porque senão ele passa no buraco. Puxa a linha. Até fixar o nó. E aí, vai fazendo o movimento. Gente, como vocês podem perceber aqui, a costura cruzada, bem facinha, na verdade. Ainda bem que eu escolhi essa cor, senão vocês não conseguiriam ver. Você começa do pé, do miolo, e vai fazendo zigue-zague, certo? Não tem problema quando acontecer, provavelmente no primeiro bloquinho, vocês vão ficar perdidos na parte do zigue-zague. Mas por quê? Porque você vai passar 2 vezes pelos 2 primeiros pontos e 2 últimos, certo? Pra você conseguir fazer ele cruzadinho aqui e conseguir fazer ele aqui no meio também, tá bom?
Eu não coloquei o elástico porque eu acho que eu não vou precisar, já que o caderno é mais pequenininho. Eu acho que essa costura já vai ser o suficiente. Mas caso vocês julguem necessário colocar no de vocês, então façam, ok? Eu vou terminar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. É normal ficar um pouco assim nos primeiros, porque ainda falta bastante, muitos bloquinhos. Uns 6 bloquinhos ainda. E eu ainda vou passar bastante cola, porque tem que passar cola. Então, quando eu acabar, vocês vão ver que eles vão ficar bem firminhos, tá bom? Pessoal, como vocês podem perceber aqui, eu já tendo terminado a costura, todos os fios de cada um dos bloquinhos ficaram interligados um entre o outro. Essa parte aqui é que seria importante do porquê ele tem que ficar bem esticadinho e bem rente. Porque senão não dá pra o caderno ficar grudadinho, senão ele fica todo jogado. O que acontece? Se chegar a ficar essas farpinhas assim da linha, pode deixar, não tem problema, depois a gente vai colar tudo, no caso vai ser agora, tá? Aqui tudo bonitinho, tudo coladinho. Eu vou passar a cola, tá? Cola branca, normal, porque eu não tenho a PVA, que é a que normalmente eles pedem, né? A PVA neutra. Eu não tenho, então eu vou usar a normal. Vocês têm que espalhar por toda a lombada, mas espalha muito, ok? Espalham bastante e deixem secar. Só que quando vocês deixarem secar, vocês precisam deixar secar na prensa, porque ela tem que já tirar todo o ar e condensar bem todo o caderno ou todo o livro, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar toda a cola aqui onde eu preciso, no meio daqui, tudo onde eu precisar pra colar muito bem. Depois eu vou colocar no fundo da prensa totalmente reta, dos dois lados. Lembre-se de fazer isso e conferir se vocês fizerem alguma prensa em casa, com coisas caseiras. Os dois lados da prensa tem que estar retos, senão vai deixar marca no caderno, no livro, ok? Eu vou, então, agora passar a cola, deixar ele secar. E, normalmente, o tempo de espera chega a ser de 4 a 7 horas. Mas, para deixar completo e não ter nenhuma margem de erro, deixem pelo menos um dia ou uma noite. Ok? Já volto aqui para vocês verem. E aqui está o nosso resultado final. Bem completinho, bem bonitinho. Não se preocupem, que caso foi o que aconteceu comigo, se chegar a ficar algum resíduo de cola ou fita. Não tem a menor necessidade de se preocupar com isso, certo? Porque quando a gente for colocar a capa, eles vão se esconder. Não vai aparecer. Esse pano que tá aqui, deixa eu dobrar pra ficar um pouco melhor pra ver. O nome dele é velcro. Você consegue achar ele em qualquer loja de tecido, tá? Eu coloquei ele na nossa lombada, que é o nome dessa partezinha aqui do caderno, porque ele ajuda a segurar ainda mais tudo. Quando a gente for mexer com a capa, vocês vão ver o quanto ele facilita o nosso trabalho, certo? Pra não deixar as folhas saírem. Lembra quando eu disse sobre caso aconteça de ficar meio desnivelado? Ó, bem aqui. Dá pra ver a diferença, né? Não se preocupem com isso, é justamente por isso também que existe a diferença de tamanho entre o pé, a cabeça, até o começo dos pontos, tá? Esse papel que eu deixei aqui no meio, eu coloquei, mas foi só porque eu quis mesmo, não tem necessidade de colocar se você não quiser, que é pra não deixar o velcro sair enquanto ele tava secando. Porque a cola acaba escorregando um pouquinho, mais a pressão da prensa, tudo bonitinho. Ele pode acabar escorregando de vez em quando. Então, eu coloquei pra colar junto e então ele não sair. Eu, inclusive, coloquei um papelzinho colorido pra vocês conseguirem ver melhor como funciona. Esse papel verde, ele é um resíduo de um papel que tava na minha prensa, que eu coloquei lá pra ela não sujar as páginas do meu caderno, certo? Mas não tem a menor diferença aqui ficar ou não. Quando eu for colocar a minha capa e a minha folha de guarda, ela não vai interferir em nada. Enquanto eu estou terminando esse nosso segundo vídeo,
eu vou esclarecer algumas coisas pra vocês pro próximo vídeo, caso vocês queiram já deixar pronto, certo? Primeiro é que vocês vão precisar, novamente, de papel Panamá, algum desenho da sua escolha, em alguma folha, normalmente folha sulfite ou do tamanho de uma A4, 2 cópias dela, se você conseguir, porque essa vai ser a nossa folha de guarda. A folha de guarda vai ser colada na primeira folha do caderno e depois vai ser colada na capa, ok? A gente não cola o miolo no caderno ou no livro, a gente cola na capa. Então, vai ficar bem bonitinho, vocês vão ver melhor. Então, vocês já vão preparando essas 2 coisas que são as mais essenciais, porque o resto vocês vão reutilizar de tudo que vocês usaram até agora, certo? Se vocês quiserem também, uma parte bem importante, fazer algum marcador de páginas, então vocês precisam comprar fita de cetim, aí vocês veem a grossura do livro ou caderno de vocês para vocês adaptarem, tá? Mas eu normalmente uso as mais fininhas, pra mim não tem muito problema. E por aqui eu vou terminando o vídeo. Muito obrigada por me acompanhar até agora e até o nosso último vídeo. Tchau, tchau!